Olá, meus amores! Então, como vocês estão vendo aqui, hoje nós vamos falar sobre a aula 8, imunizações da criança, tá? E eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa aula. Essa aula é uma aula muito importante. Qualquer dúvida que vocês tenham, me perguntem, porque é uma aula um pouquinho complexa, mas é uma aula muito importante e muito interessante, tá bom? Vamos lá, então? Então, vocês vão ver aí que eu comecei falando aí um pouquinho sobre as vacinas para reavivar a memória de vocês. Acredito que vocês já tenham estudado aí sobre as vacinas, as funções das vacinas, como essas vacinas são fabricadas, mas eu coloquei aqui uma introdução para reavivar a memória de vocês, para que vocês consigam me acompanhar melhor aí durante toda a aula, tá bom? Então, vamos lá. O que são as vacinas? Então, as vacinas são substâncias, né, que são compostas de alguns patógenos, que no caso das vacinas são os vírus e as bactérias, que podem causar doenças. Então, esses vírus e essas bactérias que podem causar doenças, eles são previamente aí inativados, né, mortos ou atenuados, tá bom? E aí a função das vacinas é qual? É de produzir uma memória imunológica no meu organismo. Então, a partir do momento que o meu organismo ele entra em contato com aquele agente patógeno, né, com aquele micro-organismo que causa aquela determinada doença, imediatamente o meu sistema imune vai criar uma memória contra aquele micro-organismo. Entenderam? Então, por exemplo, se eu sou vacinada contra a febre amarela, então meu organismo já detectou, já produziu uma memória imunológica contra aquele vírus que provoca a febre amarela. Então, a partir do momento que aquele vírus da febre amarela entrar em contato com o meu organismo, o que vai acontecer? O meu organismo imediatamente vai responder, né, produzindo ali, liberando células do sistema imune para atacar aquele vírus que causa a febre amarela. Por quê? Porque o meu organismo já está previamente preparado porque ele recebeu aquela determinada vacina. Entenderam como que isso acontece? Qual a função das vacinas e o que são as vacinas? Então, bora para a próxima. Então, nós temos aí dois tipos de vacina. Nós temos as vacinas aí atenuadas e as vacinas inativadas, tá bom? E aí, eu vou descer aqui para explicar melhor isso para vocês. Vamos lá? Então, a gente tem aqui, ó, as vacinas inativadas, tá bom? As vacinas inativadas, elas são vacinas que têm na sua composição micro-organismos mortos, tá? Então, aqui, ó, micro-organismos mortos, tá bom? E aí, como que a gente consegue aí matar esses micro-organismos para colocar esses micro-organismos ali na composição da vacina? Então, são usadas aí várias substâncias para matar esses micro-organismos, mas para manter esses micro-organismos aí com a sua forma natural, né? Então, como é que a gente faz isso? A gente usa alguns tipos de substâncias. A principal substância para matar esses micro-organismos é o formaldeído, tá? Que é conhecida aí popularmente como formol, tá bom? Então, quando a gente coloca esses micro-organismos, esses patógenos, né, dentro dessa substância aqui, dentro desse formol, o que vai acontecer? Esses micro-organismos eles vão morrer, mas eles vão manter aí a sua forma natural, tá bom? Então, é assim que a gente mata esses micro-organismos e ao mesmo tempo deixa esses micro-organismos aí intactos, ok? E aí, quais as desvantagens deste tipo de vacina inativada? Desvantagens. Então, as desvantagens é o quê? Que esse tipo de vacina, ela tem que ser aplicada em várias doses e às vezes tem que ainda se aplicar reforços. Então, aí são aplicados aí de 3 a 5 doses desse tipo de vacina, né? Mais reforços.
tá bom? E nós temos aí outro tipo de vacina, né? Nós temos dois tipos, as inativadas e as vacinas de... As vacinas, né, de vírus ou de bactérias vivos, né? De micro-organismos aí vivos, atenuados, tá? Então, são chamadas de vacinas vivas atenuadas. Essas vacinas vivas atenuadas, gente, o que acontece? Como que a gente consegue manter esse micro-organismo vivo, mas atenuado? Ou seja, com uma virulência menor, né, uma capacidade menor de provocar uma doença. Ou um micro-organismo enfraquecido. Como que a gente faz isso? A gente pega esse micro-organismo e coloca esse micro-organismo dentro de um hospedeiro não natural. Então, um hospedeiro que ele geralmente não infecta, tá? Ele não consegue, na verdade, produzir uma doença neste hospedeiro, porque é um hospedeiro não natural. E aí, a partir do momento que você coloca esses micro-organismos vivos dentro desses hospedeiros não naturais, o que vai acontecer? Esses micro-organismos eles vão ficar enfraquecidos, eles vão ficar com a virulência dele muito menor, ou seja, eles não vão conseguir produzir a doença em indivíduos saudáveis. Então, quais os cuidados que a gente tem que ter aí com essas vacinas? Como eu acabei de falar, elas não são capazes de produzir a doença em indivíduos saudáveis. Em indivíduos imunossuprimidos, e aí quando eu falo indivíduos imunossuprimidos, pode ser indivíduos imunossuprimidos adquiridos por uma imunossupressão adquirida ou uma imunossupressão congênita. A imunossupressão adquirida pode ser, por exemplo, pacientes que são infectados pelo vírus HIV, que tem alguns tipos de câncer, né? E a imunossupressão congênita é uma imunossupressão aí, na verdade, genética, né? Que vem aí, que nasce com a criança. E aí tem vários tipos aí de doenças genéticas que podem provocar essa imunossupressão aí congênita. E aí depois eu posso até mandar uma listinha para vocês, mas é mais ou menos um número de 200 a 300 doenças congênitas que provocam aí essa deficiência, né, essa alteração no sistema imune. E aí essas crianças que têm essa imunodeficiência adquirida ou essa imunodeficiência congênita, elas não podem receber essas vacinas vivas atenuadas. Porque no caso delas, essas vacinas sim podem provocar uma doença nessas crianças e às vezes doenças aí das formas mais graves, tá bom? Porque o sistema imune dessas crianças, elas não conseguem combater esse vírus ou essa bactéria, mesmo eles estando aí com a capacidade de infecção deles rebaixada, tá bom? Então a gente tem que ter esse cuidado, ok? E aí, uma vantagem, na verdade, dessa vacina, eu falei da desvantagem, né? Essa vacina não pode ser aplicada aí em indivíduos imunossuprimidos. No nosso caso, em crianças imunossuprimidas, tá bom? E a vantagem é que geralmente essa vacina ela precisa de apenas uma dose para produzir uma resposta imunológica do nosso organismo, ok? Então, é diferente aqui das vacinas inativadas, que precisa aí de 3 a 5 doses mais reforços para produzir uma resposta imunológica adequada. As nossas vacinas vivas atenuadas, elas precisam apenas de uma dose, exceto, né, a VOP e a rotavírus, tá bom? As outras todas precisam apenas de uma dose, ok?